eu vou tentar gravar aqui uma explicaçãozinha de hipérbole, porque eu estou vendo que vocês estão, tá? Então, eu vou começar aqui com uma equação, vou colocar o centro num ponto qualquer x0, y0, e vou trabalhar os dois casos com paralelo ao eixo x e o eixo y, né? Então, eu vou colocar aqui, primeiro paralelo ao eixo x, então a equação x menos x0 ao quadrado sobre o a ao quadrado, menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1, tá? Então, vou fazer o esboço disso, dessa relação daqui, né? Então, vou fazer o desenho dessa minha equação daqui, tá? Aqui é o meu eixo x, meu eixo x e o meu eixo y, tá? Vou marcar o meu centro, tá? Então, aqui o meu x0, y0, x0, y0 aqui. E vou marcar agora os valores a e b, né? Para fazer exatamente como é que a gente faz a construção dessa nossa hipérbole, tá? Então, eu vou vir aqui para a direita, vou marcar um valor como se fosse o meu a, tá? Eu não vou marcar cotas, eu não quero um valor específico, só vou querer marcar aqui, para passar aqui para o quarto quadrante, para não coincidir com os eixos, né? Então, mais ou menos aqui, né? Então, aqui os meus eixos seriam, os meus vértices A1 e A2, tá? É para ser simétrico, talvez não seja exatamente simétrico aqui, então vou marcar aqui em cima. Agora, para cima, né, eu vou marcar os meus vértices imaginários, né, e para cima e para baixo, né? Então, aqui, mais ou menos aqui, o meu B2, tá? Vou desenhar o meu retângulo imaginário agora, tá? Aqui, vou desenhar esse retângulo imaginário aqui. É exatamente paralelo, né, passando pelos vértices da hipérbole, né? Mas os vértices desse retângulo imaginário não são os vértices da hipérbole, né? Eles têm os vértices como ponto médio, na verdade, né? Então aqui a gente tem esse retângulo, né? Que tem aqui comprimento 2A, né? Porque é o do eixo real, e aqui 2B, tá? Eu vou desenhar essas minhas assíntotas agora, que são exatamente as diagonais desse retângulo daqui, tá? Lembrando que quando a gente está numa hipérbole equilátera, o A igual a B, então esse retângulo passa a ser um quadrado, ok? Então aqui a gente tem as nossas assíntotas, então agora eu vou desenhar a hipérbole, que eu disse que está com paralela, o eixo paralelo ao x, né? Então ela vai estar mais ou menos aqui. Não acertei bem o pontinho aqui. Tá? A minha questão é, eu quero determinar essa equação dessas retas assíntotas, tá? E eu vou trabalhar isso de duas maneiras diferentes, tá? Eu vou marcar aqui esses pontos daqui. Eu sei que o centro sempre pertence, né? O centro é a interseção das nossas assíntotas, mas eu tenho esses 4 pontos aqui, né? Que são os vértices do meu retângulo imaginário que a gente constrói aqui, né? E são definidos pelos valores dos eixos real e imaginário da nossa hipérbole, ok? E aí, lógico, se a gente quisesse marcar aqui, né, aqui está o nosso tamanho C, né, aqui, vou marcar aqui assim, que é o tamanho A, né, porque a distância, o semi-eixo real, né, porque a distância do centro até um dos vértices, e aqui está o nosso valorzinho do B, porque ele estaria aqui, né, então só estou trasladando para cá, e aqui pela relação de Pitágoras que a gente tem, né, então aqui está o nosso valor de C, e lembrando, né, então se a gente fizesse circunferência, aqui estariam os nossos focos, né, o foco, vou marcar foco 2 aqui, e mesma coisa por aqui assim, estaria o meu foco 1, né? Ele tá, nesse caso, ele vai estar sobre o y igual a y0, né? Deslocado aqui, porque está paralelo ao eixo do x. Bom, então vamos lá. Eu vou chamar esses pontos aqui, aqui Q1, Q2, Q3, Q4, tá? Então eu posso trabalhar reta R, né? A nossa reta R aqui, eu posso pensar aqui, né? Que a reta, vou marcar R, né? Ela tem o C, Q2 e o Q4, né?
preciso de 2, né? Não preciso trabalhar com todos eles. Então, eu tenho o centro aqui, né? Lembrando que o centro aqui, x0, y0, ele pertence tanto à reta R quanto à reta S. Então, já vou colocar na interseção daqui. Isso aí é uma informação bem importante que a gente sempre precisa, principalmente naqueles exercícios que começam, dadas assíntotas, encontre a hipérbole, né? Então, você já sabe que o centro dela vai ser a interseção daquelas duas assíntotas, tá? E aí, vamos determinar quem que é esse nosso ponto Q2 daqui, tá? Quem que vai ser esse ponto Q2? Bom, a abscissa dele, olha aqui, ó. A abscissa dele é esse valor daqui, né? Esse valor aqui assim. Mas quanto que vale isso daqui? Bom, isto é o x0, né? Porque é o deslocamento daqui até aqui, que é o x0, e depois do x0, a. Então, a gente tem aqui x0 mais a. E a ordenada dele é este valor daqui, né? Esse valorzinho daqui que é a ordenada dele. Bom, mas quanto é isto? Isto é o y0, que está aqui, mais o que eu desloquei do centro para chegar no B1. Mas esse é o valor do meu B, né? Então, aqui eu tenho y0 mais B. Eu sempre vou somar? Não, depende qual dos vértices eu estou pegando, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui o Q4, que é um outro que está aqui, eu não preciso do Q4, tá? Basta o Q2 e o centro. Mas se eu quiser o Q4 aqui, como é que eu vou encontrar o Q4? Bom, a abscissa dele tá aqui, tá? E quanto que é a abscissa? Olha, eu tinha o x0 aqui e eu vou deslocar A para esquerda. Então, aqui vai ser x0 menos A, tá? E para encontrar a ordenada dele, que é esse valor que está aqui embaixo, bom, eu tinha o y0 e eu vou me deslocar até o B2 aqui, que vai ter exatamente a mesma ordenada aqui, né? Então, eu vou deslocar B para baixo. Então, é y0 menos B. Né? Então, você tem que olhar se você está indo para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Isso vai te indicar se você está somando ou subtraindo, tá? Bom, então agora aqui eu posso determinar o meu coeficiente angular da reta R, porque eu preciso dele para encontrar a equação, correto? Bom, mas o coeficiente angular dela é delta y, vou colocar assim, né? Delta y sobre delta x, que é a diferença das ordenadas. Opa, delta x aqui. Né? Diferença das ordenadas pela diferença das abscissas. Então, eu vou pegar aqui o Q2 e o centro. Então, aqui, x0 mais a menos x0 fica sendo a. Né? Desculpa, é delta y primeiro. Né? Então, aqui vai ser y0 mais b menos o y0 lá do centro. Eu estou usando o Q2 e o centro. Tá? Então, dividido agora aqui por x0 mais a menos x0. Então, o meu coeficiente angular ficou sendo b sobre a. É coincidência ser B sobre A, que é exatamente o valor do semi-eixo imaginário e do semi-eixo real? Não, não é coincidência. Vai sempre ser? Sim, quando a hipérbole tiver o eixo real, o eixo focal, paralelo ao eixo das abscissas, paralelo ao eixo do x. Então, sempre vai ser B sobre A ou menos B sobre A, que é a decrescente, né? Aqui a gente pegou a reta R, que é a crescente, né? Então, o coeficiente angular é positivo, né? Então, a gente tem aqui. Uma outra forma da gente ver esse coeficiente angular daqui é a gente observar aqui que o coeficiente angular aqui nada mais é do que a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas. E olha aqui esse meu ângulo alfa aqui, tá? Né, o M de R, ou, né, outra opção. A gente já encontrou, é só para trabalhar outra opção. M de R também é a tangente de alfa. Bom, mas tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, quem que é o meu cateto oposto? O meu cateto oposto é exatamente o valor do B, porque foi o B que eu marquei aqui nessa direção do y, né? E o coeficiente do cateto adjacente é exatamente o valor do A. Né? E a gente transfere para olhar esse ângulo alfa aqui em cima, né? A partir do centro, que é mais fácil que a gente tenha as relações, porque aqui embaixo, no eixo do x, a gente não teria as relações para encontrar isso, então é mais difícil, tá? Então a gente translada por transversais e paralelas ou semelhança de triângulos aqui. Então a gente chegou no mesmo coeficiente angular. Tinha que ser, né? A gente está falando de maneiras diferentes de se encontrar o mesmo valor. Bom, então a nossa reta R, ela vai ser, eu vou usar a equação geral dela, que trabalha dessa forma, né? Y menos Y0, coeficiente angular, B sobre A,
que multiplica x menos x0. Né? É a mesma relação, então aqui eu já substituí o ponto. Ou você pode usar y igual a mx mais n, né? O teu m vai ser o b sobre a, e substitui o centro e você vai encontrar o teu n. Para encontrar o n aqui é só isolar o y agora aqui, tá? Mas então aqui a gente tem a nossa assíntota crescente R, tá? Para fazer a S, então a gente precisa agora desse ponto Q3 ou do ponto Q1, tá? Então aqui para fazer a reta S, né? A reta S, a reta S, né? A nossa reta S aqui, então ela tem o C, o Q1 e o Q3, que a gente tem marcados, ela tem infinitos pontos, mas a gente tem esses daqui. Então vamos lá, quem que é o nosso Q1? Né? Vamos trabalhar com o Q1 aqui, tá? Para cima e à esquerda, né? Então a abscissa dele, olha aqui a abscissa dele, ela pegou o x0 e deslocar, né? A abscissa dele vai ser esse valor daqui, né? Então eu peguei do x0 e desloquei a para a esquerda, né? É a mesma abscissa do Q4 aqui que a gente tinha, né? Então aqui vai ser x0 menos a. Quem vai ser a ordenada dele? Bom, eu peguei aqui do centro e subi B, né? Que é exatamente o mesmo do Q2, né? Então, aqui vai ser y0 mais B, tá? E aí, aqui, a gente consegue determinar de novo por ΔY com ΔX, né? Quem que é essa nossa... O valor da nossa... do nosso coeficiente angular. Então, o M de S, né? O M de S é ΔY sobre ΔX, eu vou usar o Q1 e o centro, né? Então, eu tenho aqui x0 menos a, ΔY primeiro, já estou colocando ΔX de novo, né? Desculpa. y0 mais b, menos o y0, que é o do centro, né? Aqui, x0 menos a, menos x0, que é o do centro. Então, sobrou o y com y cancela, o x com x cancela, sobrou b sobre a com negativo aqui. Então, eu vou puxar o negativo aqui para frente, ficou menos b sobre a. Vai ser sempre o oposto daqui? Sim, vai ser sempre o oposto, porque é a decrescente com a mesma relação. Se a gente for ver aqui, né, esse ângulo daqui de baixo, né, esse ângulo daqui, em termos de medida, é a mesma da medida desse ângulo alfa daqui de cima, tá? Em termos de ângulo aqui, a gente teria este ângulo daqui, que eu vou chamar de θ, né? Esse ângulo θ daqui, ele é o suplemento do alfa, né? Então, a gente sabe também que a tangente, o M de S, desculpa, né? Ele seria tangente de θ. Bom, mas o meu θ é 180 graus menos o alfa, né? Porque a gente tem alfa aqui por transversais e paralelas, isso aqui é meu alfa, tá? Retas transversais e paralelas aqui, né? Essa questão daqui. E aí aqui, isto daqui vai dar nas relações todas que a gente tem aqui pela trigonometria, né? Isto vai dar tangente de menos alfa. Daí vocês procuram as relações trigonométricas lá. E tangente de menos alfa é menos tangente de alfa. Então aqui vai dar menos o b sobre a, porque a tangente de alfa era b sobre a, então o negativo aqui ficou menos b sobre a, que é exatamente o mesmo que a gente encontrou aqui, ok? Então, aqui com isso, a gente tem a nossa equação da nossa reta S, que agora vai ser, então, y menos y0, vou usar um centro de novo, coeficiente angular menos b sobre a, x menos x0. Tá? Então, a gente encontrou as nossas retas assíntotas. E aí, se o exercício começar dando as retas assíntotas para vocês, vocês podem fazer esse processo inverso, tá? Vocês podem lembrar que, né? Como é que a gente constrói isso? Por isso, às vezes, no enunciado eu já dou a dica assim, use a construção, né? Então, tu tens as assíntotas, tu sabe que o centro vai ser o teu valor da interseção das assíntotas. E aí, para você, o teu coeficiente angular sempre vai estar relacionado com o valor do A e do B. Só tem que tomar cuidado, não é sempre B sobre A. Quando o eixo real é paralelo ao eixo do X, é B sobre A, tá? Mas quando for paralelo ao eixo dos Y, vai inverter. Deixa eu fazer o segundo caso aqui, né? Então, se eu pegar agora aqui, a outra questão aqui, se a gente pegar a hipérbole, que vai ser do tipo negativo aqui, né? Um eixo
real vai estar paralelo ao y, né? Então, aqui y menos y0 ao quadrado sobre o a ao quadrado igual a 1, tá? Então, se a gente for fazer o desenho de novo, né? Vou marcar aqui o meu referencial cartesiano. Aqui, né? O eixo y, o eixo x. Vou marcar o meu centro um pouquinho mais para cá. Paralelo ao y, né? Então, aqui meu x0. O meu 0. Legal? Bom, então agora eu vou vir aqui. O meu eixo real está paralelo ao y. Então, eu vou marcar o valor do a e do b para cima e para baixo, né? Então, aqui eu vou ter o meu a1. Onde que está o a1 e o a2 é indiferente, mas né, a posição dele, se o a1 está embaixo, se o a1 está em cima, isso tanto faz, tá? Vou marcar o b para a direita e para a esquerda, tá? Então, aqui o meu b1, aqui assim o meu b2. Vou fazer aquele meu retângulo imaginário, tá? Vou marcar as assíntotas. Tá? Então, aqui agora eu vou desenhar as minhas assíntotas. Assíntota crescente e a assíntota decrescente. Vou chamar de novo de R e S, tá? A minha hipérbole agora, né? Vamos lá. Tá tem o eixo real paralelo ao Y. Então, ela vai estar aqui assim, né? Não tá simétrica, mas vocês vão fazer de conta que tá bem. Aqui estou fazendo a mão livre só o desenho, tá? Então, tá aqui a minha relação da hipérbole, tá? De novo, eu quero trabalhar com a assíntota, tá? Então, vamos lá. Mesma coisa aqui, né? Eu tenho esse meu retângulo de novo aqui, né? Os meus vértices, vou mudar aqui, vou chamar de R1, R2, R3 e R4. Legal? Então, para minha reta R, eu preciso do centro, de novo, né? O centro está nas duas, o centro é a interseção das duas, né? Do centro e do R2, tá? Bom, o centro eu sei quem que é. Quem que vai ser o meu R2? Então, agora vamos lá. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. A abscissa dele é esse valor daqui, né? Tá aqui. Bom, mas para isso eu vim até o x0 e eu desloquei mais esse pedaço aqui. Só que agora este pedaço daqui é b, né? Então aqui é x0 mais b. A ordenada dele vai estar aqui, né? Vai ser a mesma ordenada do R1 também, tá? Eu vim do centro, do y do centro e desloquei a, né? Aquizinho é a. Então, aqui é y0 mais a. Observa que inverteu, tá? Observa que inverteu. Então, aqui, quem que vai ser o m de r agora? Continua sendo ΔY sobre ΔX. Mas quem vai ser o meu ΔY agora? Bom, vai ser y0 mais a menos o y0, que é do centro. O ΔX, x0 mais b menos x0. Então, agora ficou, observe aqui, ficou a sobre b, tá? Inverteu, tá? Inverteu. Por isso que eu digo que vocês têm que tomar cuidado. Não pode fixar que é a sobre b ou b sobre a, tá? Ele inverte, depende onde está o meu eixo real aqui, tá? Então, como que ficou essa minha equação dessa minha reta daqui, tá? Então, vou usar aquela mesma equação de reta que eu tinha antes. Então, aqui, é y menos y0. Coeficiente angular, agora é a sobre b, x menos x0, tá? E se vocês forem olhar aqui, aqui está o meu ângulo alfa. Olha aqui, ó. Continua sendo o m de r é a tangente de alfa. Mas quem que é minha tangente de alfa agora? O cateto oposto agora mede a. O cateto adjacente mede b, né? Então ficou a sobre b, ok? E para S, a mesma coisa, tá? Para determinar os pontos é a mesma ideia que a gente fez antes, tá? Aqui, então, vou usar a tangente, tá? Então, aqui de novo, né? Não tá prolongado aqui, mas seria esse ângulo daqui, né? Que é esse ângulo daqui, que é o
desse daqui, tá? Então, M de S, de novo, vai ser a tangente de menos alfa. Mas isso daqui é menos tangente de alfa, que então vai ser o meu menos A sobre B, tá? E aí, a minha equação da reta S, vai ser y menos y0, agora negativo A sobre B, x menos x0, tá? Então, sim, é A sobre B. Se é A sobre B, o outro vai ser o menos B sobre A, sim, pela relação da simetria que a gente tem, pela forma como ela se constrói, né? As diagonais aqui são, né, o mesmo tamanho que tem para cá, então vai dar sempre a mesma relação, ok? E só tem que tomar cuidado. Vai ser A sobre B quando o eixo real estiver paralelo ao Y. Vai ser B sobre A quando o eixo real estiver paralelo ao eixo do X. Tá bom? E é isso que vocês fazem. Aqui eu fiz saindo da equação, mas se vocês tiverem a equação das assíntotas e mais uma informação, vocês vão proceder com a mesma ideia, só que fazendo o caminho reverso, ok? Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho mais, ter esclarecido algumas dúvidas a mais. Beleza? Até amanhã, gente. Tchau, tchau.